Olá, meus queridos seres de luz, que a luz possa reverberar em cada um de vocês nesta manhã de quarta-feira. Eu, Fábio Ricardo, médium, desejo a você o melhor dos melhores dias para que você possa aproveitar e principalmente entender que o agradecer poderá multiplicar cada vez mais esse seu caminho de luz, de proteção, de prosperidade e alegria. Que essa bênção chegue até você nesta manhã e que assim seja, assim é e assim se faça a todos vocês. Amém! É isso aí, gente. Bom dia a todos que estão aí acompanhando através da Vibe Mundial 95,7 e da Astral TV aí da TV Astral, do Madrugada Astral para todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio Ricardo, médium espiritualista, benzedor, oraculista e estou aqui com você para trazer sempre essas informações sobre a espiritualidade, esse mês sempre com convidados especiais aí para você. Aliás, nós temos tido nos últimos 3 programas oportunidade de vivenciar às vezes o inexplicável. A doutora Denise, né? Tivemos o Márcio, tivemos o Cigano Teles. Então, assim, pessoas que somam na nossa vida de diferentes formas e que nós precisamos ter ouvidos para ouvir e, desta forma, aproveitar todo o caminho. Hoje, eu estou aqui com a Voz do Além. E lembrando, o telefone de contato é o 11 93262 6446. Minhas redes sociais, @Fábio Ricardo Médio. E quando você mandar um oi para mim, diz de onde você ouviu, né? Se foi aqui através da rádio, coloca assim, eu vim através da rádio, como a maioria faz, mas a gente procura também avisar. Mas fica aqui o meu bom dia para você e o bom dia também da Voz do Além. Bom dia, Voz do Além. Bom dia, Fábio Ricardo. Bom dia, pessoal. Fábio Ricardo, hoje você vai falar sobre o que você faz, as cartas e o tarô. Como que funciona a resposta? Ela é uma resposta técnica, uma resposta que vem da espiritualidade, quando você está respondendo às pessoas, como que funciona? Bom, muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero uma mensagem da espiritualidade através das cartas. Bom, a mensagem da espiritualidade ela vem por meio, na realidade, do médium que está ali operando e dos guias que ele possui para ajudá-lo nesse processo. As cartas são só a ferramenta. Tanto que eu utilizo também a água como um instrumento de leitura e de canalização, onde, por meio dessa água, eu consigo acessar, inclusive, vidas passadas dentro de uma consulta que é de 60 minutos. Mas, dentro do que você perguntou, Voz do Além, se é uma leitura técnica ou espiritual, bom, existem os 2 caminhos para isso. É claro que tem pessoas que vão se pautar muito somente, exclusivamente, pelos significados, as posições das cartas e pronto, pois são pessoas que às vezes não têm um caminho focado ou não acredita, né, dentro da espiritualidade, que alguém com a espiritualidade possa utilizar cartas para poder fazer leitura ou qualquer outro tipo de oráculo. Então, essa pessoa vai fazer uma leitura técnica. No meu caso, com a água, é uma leitura totalmente espiritual, mas com o tarô tem o lado espiritual, mas tem o técnico. Tanto que, dependendo da posição que a carta cai, eu questiono a espiritualidade. Caramba, por que essa carta caiu ali, né? Exatamente como eu falei antes, porque eu sempre faço uma leitura antes. A pessoa manda a sua pergunta, eu faço, não é verdade? Eu faço a leitura da energia dessa pessoa e depois vou tirar as cartas. A Voz do Além fala até assim, caramba, você falou o caminho, o caminho aparece. Eu falo da justiça, a justiça aparece. Então, acontece muito disso. Então, no meu caso, eu acredito que eu tenho o meu lado racional, como eu sempre coloco, meu pé no chão, diante da técnica, mas eu tenho ali a minha espiritualidade que muito me auxilia para fazer cada leitura. Fábio Ricardo, e
como que funciona a sua leitura de vidas passadas na água, na hidromancia? Então, Você recebe, você incorpora? Como que funciona? Os seus médios, como que trabalham com você? Bom, gente, tem gente que pensa que durante a hidromancia eu vou estar incorporado. Em algumas lives, inclusive, as pessoas chegam a perguntar: ele está incorporado? E até a voz do além fala assim: hoje quem estava com você era fulano, hoje quem estava com você era ciclano. Por quê? Porque existe uma energia muito forte. Quando eu trabalho com a água, que eu faço a invocação, quando eu coloco o nome da pessoa, a data de nascimento dentro dessa água, essa água é a pessoa. Então, ali é apenas esse canal onde a pessoa do outro lado vai acabar se conectando, porque nós somos um reservatório de água viva. E a espiritualidade, ela vai me mostrando, tá? Então vão ter momentos que a pessoa vai perceber que eu vou abrir os olhos e vou enxergar alguma coisa. E vai ter momentos que eu vou estar de olhos fechados porque eu vou estar escutando alguma coisa. Mas incorporar, eu não, necessariamente não incorporo. Essa semana, inclusive, eu tive uma das consultas, a pessoa que estava fazendo a consulta era a viúva e o seu marido faleceu há 2 meses. E dentro dessa consulta ela pediu, eu não sei se tem como haver essa conexão, mas se puder eu pedi a data do falecimento, que é por aí que eu me conecto com espíritos que já desencarnaram ou com os mentores que vão trazer a mensagem. E eu percebi nitidamente a presença e o meu corpo formigava como se eu estivesse sendo espetado por alfinetes, e depois eu até disse, eu me sinto sendo picado por formigas. Ou seja, era recente, né, esse desencarne e tudo. E esse espírito ainda não encontrou a paz que que todos nós merecemos. Existem situações que fazem com que ele ainda se faça presente, não que ele possa intervir, mas é como se ele pudesse trazer com isso um alívio para si próprio diante do que ele deixou aqui num corte abrupto. Então, eu não incorporo respondendo de forma objetiva. Fábio Ricardo, você faz consulta presencial e consulta online. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada, que a pessoa foi fazer a consulta presencial com você, só que era um casal. E aí quando a mulher perguntou assim, eu quero fazer pelo baralho fofoqueiro, o homem ficou verde. Explica sobre... Tem o baralho fofoqueiro mesmo? Por que ele ficou com medo? Então, o baralho fofoqueiro é conhecido o baralho cigano. Por a sua forma simples, né, de falar, a simbologia se refere muito ao cotidiano das pessoas. Então tem essa crença, né, esse mito, talvez, de dizer que ele é fofoqueiro pela simplicidade, da forma direta com que ele responde. Então, eu tiro uma carta, de repente, para alguma coisa, essa aqui, por exemplo. A serpente. Olha, a serpente. A gente sabe que serpente é traição. Imagina se a pessoa faz uma pergunta sobre traição e vem a serpente. Inclusive, esse casal, ele foi pego de surpresa que ela perguntou. Meu marido está me traindo e saiu a serpente. Né? Exato. Ele ficou assim... A preocupação. E nós, como operadores, ali, oraculistas, temos que ter uma sabedoria muito grande de lidar com isso. E eu na realidade, nesse momento, eu agi como o psicólogo, o psicanalista. Eu joguei a pergunta para ele. E aí, o que você tem feito que não é do agrado da sua esposa? Eu não disse traição, né? Eu joguei a pergunta para ele à medida que essa carta saiu ali no jogo diante dessa pergunta, para poder amenizar, porque eu não estou aqui para gerar conflitos, e sim aliviar e poder melhorar toda e qualquer situação da vida das pessoas. E foi legal que você atende psicanálise, né? Você é psicanalista. Sim. No fim, a consulta de oráculos virou uma consulta de psicanálise, e eles estão fazendo Terapia hoje de casal. a terapia de casal, né? Já
Já tem um tempo aí que eles vêm enfrentando. Exato. E o relacionamento deles ficou super legal. Então vai a dica aí. Quem está precisando de uma terapia de casal, faça com o Fábio Ricardo a psicanálise. Principalmente você, não adianta você acreditar que passou por um problema e aí você está esperando, tá tudo bem, ele só é isso, aquilo. Procura resolver logo, sabe? Porque às vezes, dentro de um relacionamento, o problema não está em um, está realmente constituído nos dois. E o problema é a culpa que joga um para o outro ou a culpa que não quer ser aceita dentro dessa questão. E isso, né, o mal entendido acaba gerando mil e umas possibilidades. Claro, nós estamos falando aqui de um processo terapêutico onde pessoas tentam se entender e estabilizar a sua vida para uma jornada para a vida, né? Agora, mudanças de comportamento, como uma pessoa que não tem um caráter tão legal, que vive para trair, fica difícil, porque é como fumar. Se a pessoa não quiser, ela não para. É como qualquer outra droga. Se ela não quiser, não adianta involuntariamente. Não vai ser uma magia, não vai ser nada que vai mudar isso. Então, a pessoa tem que estar enquanto está com harmonia, cuidar dentro da psicanálise, cuidar dentro da espiritualidade, cuidar com os beijos, os abraços, com o sair juntos, o estarem sempre conectados. Fábio Ricardo, você acredita que as cartas, os búzios, a seromancia, a hidromancia, qualquer oráculo que você vai fazer a leitura, elas mostram um destino que não tem mudança, é imutável? Olha, existe sim, gente. Sabe, não é que seja imutável. Como que eu posso dizer? Muita gente vai chamar de karma. É o meu karma. Eu nunca vou ter ninguém. Existe isso, tá? Existe sim pessoas que nunca vão ter um relacionamento sólido, por exemplo, na vida. Mas existem outros casos também, não é só em relacionamento. Então, assim, se torna, eu digo que é mais difícil, mas é tudo por uma questão, e aí eu digo muito pela hidromancia, aquilo que você fez no passado. Então, assim, hoje, se você vive uma vida que, vou falar de relacionamento, que é uma coisa mais comum das pessoas perguntarem, se você vive algo que não consegue manter um relacionamento ou ter um relacionamento, porque se esbarra também por esse caminho, cuide, não fica sofrendo, angustiada por isso, busque outras situações que possam trazer alegria para você, para dar a abertura de você poder vivenciar o amor, seja de que forma for, independente de ser com homem, com mulher, se é com alguém ou com um trabalho, com um animal, mas que você possa experienciar o amor, para que numa outra encarnação você tenha, mas eu não vou lembrar nada. Da mesma forma que você não está lembrando hoje. Mas também, se você buscar dentro da terapia uma psicoterapia de regressão ou buscar aqui através da hidromancia, você vai ter a oportunidade de saber o que aconteceu na outra vida que está refletindo nessa encarnação atual e, por meio disso, ter uma bússola para mudar o seu destino. Fábio Ricardo, que leitura que você vai fazer com os 3 montinhos? Eu escolho o montinho 2. Nossa... Já que ele falou do baralho fofoqueiro, vou pegar o baralho fofoqueiro. Aqui, vamos tirar o montinho 1, o 2 e o 3. Então, qual que você escolhe daí? Qual que você escolhe daqui? Bom, a voz do além já escolheu um montinho aqui, número 2. Vamos lá? As cartas. Olha, fala de mensagem. Você precisa ter paciência, às vezes, por uma notícia que pode, às vezes, demorar. Ou vem de longe, tá ok? Pode ser alguma notícia que vem de longe, que está para chegar aí no teu caminho, algo que você está esperando. Então, está trazendo aí essa boa notícia que vem demorando a chegar. Perdão. Montinho número 1. A raposa. A raposa. Olha, você que está aí do outro lado, né? Preste um pouco mais atenção. A raposa é um animal que ele é muito estrategista. Ele sabe o momento de agir, para não ser incomodado.
Então veja se você está metendo os pés pelas mãos, porque senão você pode ser uma presa fácil para um destino que não é legal. Montinho número 3. O rato. Olha, montinho número 3 aqui, o rato mostrando a situação de sazonalidade, de algo de energia que está se perdendo. Então, procure aí tomar um bom banho de arruda, guiné, para poder restaurar um pouco essa energia, transmutar essa energia para as coisas fluírem. Possivelmente, alguém está tentando lhe roubar algo, ou você está entregando o ouro aí, como dizem, né, para bandido, né, diante daquilo que muito você acaba falando. Fábio Ricardo, você faz as consultas online e a consulta presencial. Então, quem quiser, é só estar entrando em contato com você. Nessas consultas, qual é a carta que você tira que mais assusta o consulente, que a pessoa mais fica assustada? Tem uma carta assim? Olha, você tem até um cliente, que é o Fabiano, que ele adora quando saem os peixes. o né? Fabiano adora os peixes. Não existe uma carta que saia mais para mim, né? Porque isso sai para o cliente. Mas assim, a que mais assusta, para quem entende, às vezes fica com medo da carta da morte, carta da lua, né? E a carta da torre. São cartas que as pessoas se assustam, mas que depende muito de quem está fazendo a sua leitura. Eu me assusto muito mais, dependendo do que seja, por incrível que pareça, com a carta, às vezes, da temperança. Pode parecer para muitos, falar, a temperança é uma carta de equilíbrio, uma carta muito boa, uma carta de espiritualidade, uma carta... Mas a minha vivência como oraculista dentro dessa carta é uma carta que traz uma atenção muito grande. E também a carta da Lua. A carta da Lua, ela traz ali algumas informações. Mas isso vai depender, tá, do posicionamento dessa carta e da pergunta que é feita. Mas as pessoas têm medo. Fábio Ricardo, quando as pessoas fazem a leitura com você, principalmente no relacionamento, né? Você sempre dá um direcionamento bem amplo nas suas leituras, né? Geralmente uma pergunta objetiva, você demora 3, 4 minutos, né? Você Exato. não fala só sim ou não. E quando você fala para a pessoa, por exemplo, meu ex volta, e você diz não, Nossa. ou você diz alguma coisa e a pessoa vai contra isso, e aí acaba quebrando a cara, né? Exato. Tem muito disso. Eu não sou a voz da razão em nada, gente. Ninguém é. E eu digo que as cartas e o que a espiritualidade manda dizer, não é o Fábio. Não estou aqui para julgar ninguém diante de nada, nem tampouco colocar minha opinião sobre uma leitura que possa ser feita. Mas existem casos desse tipo. A gente fala... Aí chega um ponto que a pessoa fala assim, não, eu vou querer que ele venha para mim, nem que seja para eu pisar nele. Conversa. Ontem eu atendi uma cliente que eu passei ali, na realidade foram 8 minutos respondendo uma pergunta, porque eu senti que ela precisava. Mas ela diz, eu não sei, eu até penso em relacionar com outra pessoa, mas eu acho que ele fez algum trabalho para mim porque eu só penso nele. Aí eu respiro, né? Ou seja, ela vai continuar fazendo perguntas, mas nunca vai ter uma atitude onde ela foca exatamente nela. Então, à medida que ela realmente, nesse caso, tá, gente, da leitura, ela dá atenção muito para ele, ela está perdendo a energia. O caminho dela vai se fechando não só no amor, como em outros aspectos. Então, ela precisa entender isso, que ela tem que trazer esse amor muito mais, essa atenção, esse desejo, essa atração para si própria, para poder realmente encontrar um novo caminho. E esse é o conselho que eu dei para essa consulta, cada um é cada um, mas é por aí também que as coisas fluem. Fábio Ricardo, a leitura que eu gosto muito é da seromancia. A seromancia formam cada figuras lindas. Nessa leitura, a pessoa pode fazer a pergunta objetiva ou agendar a consulta online também. A presencial você faz só lá no Recanto Santa Maria. Exato.
Mas assim, dentro da seromancia, é uma resposta espiritual que vem? Quem forma as figuras? É a espiritualidade? Bom, a seromancia não é nessa bacia aqui que eu utilizo para hidromancia, tá? Mas é uma bacia branca e com água também. E aqui essa água tem seus detalhes para isso. E aí a gente, quando joga a cera ali, eu jogo a cera e coloco minhas mãos. Eu vou usar a hidromancia primeiro para poder falar. E a cera, ela vai estar sendo formada ali no canto, endurecendo ali, né, formando a sua figura. E aí depois eu pego e mostro essa figura e coincidentemente bate muito ou complementa muito a leitura, a imagem que aparece. Mas por quê? Não é porque é uma cera, é porque a água é que tem seus segredos. Como mesmo eu falo nas palestras, né, a água conhece seus segredos. E ela tem também o segredo dentro daquilo que a mim foi passado. Algumas pessoas às vezes tentam até imitar, né, mas não sabem exatamente o que foi passado pela espiritualidade para que eu possa fazer. Eu não conheço pessoas que realmente, antes de mim, trabalhem com a hidromancia, salvo eu ter descoberto que Nostradamus utilizava também a água com ervas, com tudo, para poder fazer esse tipo de leitura. Fábio Ricardo, essa semana uma pessoa fez essa pergunta, acho que foi antes de ontem. Qual o melhor oráculo? Qual o oráculo mais completo? Não existe o melhor oráculo. O que pode existir é a melhor consulta, e eu digo que a hidromancia ela é uma excelente consulta para você poder se entender e entender tudo que vem acontecendo na sua vida, e ali você também vai poder fazer suas perguntas objetivas. Então, nessa leitura, é a única leitura que eu canalizo vidas passadas, ok? Depois dela, qualquer oráculo é um oráculo que vai ser uma ferramenta utilizada por mim e pela espiritualidade para trazer a sua resposta. Então não existe o melhor oráculo. Tá? Isso cabe a você. Qual que você gosta? Eu gosto das cartas, então vai nas cartas. Eu gosto da borra do café. Vamos na borra do café. Quero na hidromancia. Quero experimentar pela dadomancia. Isso vai variando muito de pessoa para pessoa. Então, convido você a experienciar em perguntas objetivas, seja quem nunca fez, né? Mas carta, a dadomancia, a borra do café, a seromancia e também a hidromancia, que são os oráculos que eu utilizo aí para fazer leitura para vocês. Fábio Ricardo, quando uma pessoa faz a consulta com você, você diz que muitas vezes a resposta está com ela. Então, essa consulta também é uma maneira de ter um autoconhecimento e a pessoa fazer uma reflexão sobre ela própria? Bom, sempre, né? Eu acho que diante do fato de que quem está do lado de cá, tá? Vamos pensar aqui, o Fábio e a espiritualidade que está aqui, ela não conhece quem está do outro lado. É muito importante que essa pessoa dê atenção, porque nós não estamos nos metendo na vida de ninguém. A pessoa está vindo buscando essa resposta. Então, é algo que eleva, né, essa questão do autoconhecimento, isso quando a pessoa está fazendo a consulta. Para nós, oraculistas, sim, o oráculo ele é um exercício de autoconhecimento sempre, porque nós conseguimos nos entender, até a nossa própria energia do dia, a gente consegue entender mediante as cartas, sem querer, assim, às vezes, manipular isso. É a carta, pela espiritualidade somente, por um elemento além da própria percepção, não intuição, mas da própria percepção que o oraculista possa ter. Então ele pega a carta e vai ver. Por ele faz uma leitura mais fria, mas ele vai conseguir entender isso, então é um exercício de autoconhecimento. Fábio Ricardo, e como que funciona a leitura da borra do café? É uma leitura espiritual, uma leitura técnica? Bom, a pessoa pode fazer pergunta objetiva através dela? Pode fazer a sua pergunta objetiva através da leitura da borra de café. É um excelente oráculo e eu convido você. Bom,
chegamos aqui ao nosso final de programa. Se você deseja agendar uma consulta e desvendar os segredos da tua vida, @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais e meu telefone 11 93262 6446. Atendo todos os dias as perguntas objetivas e consultas online são agendadas com antecedência. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita dentro de você. Paz eterna e muita luz, e até o próximo programa.